Obrigada para todos que vieram, obrigada pessoal do NEI, pessoal do RH que abriu essa oportunidade para a gente. E a gente fica muito feliz de ter realmente uma possibilidade de chegar um pouco mais perto de vocês e contar mais um pouquinho do que a gente faz e ouvir de vocês as facilidades e dificuldades para a gente poder melhorar o trabalho de todo mundo. Então, a gente escolheu um tema que eu acho que é comum para todo mundo, que são os contratos, que hora ou menos hora vai bater em algum de vocês e nós lá também. Então, o que, para quê, como, por quê? Né? O que a gente faz com essa encrenca que são esses contratos? Então, vamos começar do começo. Por que um contrato é importante? E para falar um pouquinho disso, a gente trouxe um vídeo que a gente acha bem interessante para contextualizar o quão importante é um contrato. Perfeito. As pessoas às vezes perguntam, você já cometeu erros na vida? Claro que sim. Qual foi o grande erro da tua vida? Eu digo com muita clareza, o grande erro da minha vida foi o contrato que eu fiz com o Casino em 2005. Esse foi o grande erro da minha vida. Só que eu faria de novo. Faria de novo, eu faria bem feito. Qual foi o grande erro? Eu ter feito um mau contrato. E aí, Juliano, todos aqui estão me ouvindo, se vai contratar alguma coisa, o momento do contrato é o mais importante de tudo. Tem que contratar bem, tem que prever todas as possibilidades, tem que prever tudo que vem pela frente, o máximo possível. E se não se entender, se brigar, briga no contrato, não briga lá na frente. Um contrato mal feito é um desastre. É realmente um desastre. Tá? Então, esse é uma coisa que pode ser um aprendizado para todos vocês. Dê importância no momento de contratar. Vão à exaustão. Tome o tempo que for necessário. Ah, mas não tenho tempo. Toma o tempo, você não faz o negócio. Eu prefiro não fazer o negócio do que fazer um mau contrato. Isso vocês podem ter certeza. Contrato bem feito, faz, nunca briga. A vida é feliz, nunca tem problema. Fez um contrato mal feito, a chance de dar problema é enorme. Então esse é o grande aprendizado que eu posso tirar do grande erro da minha vida, onde todos os motivos, todas as razões de fazer aquele contrato, fazer aquele acerto, eu falei de novo. Eu tinha motivos, tinha razão, tudo. Só que eu falei bem feito. Eu contrataria certo. Esse é o ponto. Do começo, o que é um contrato? É uma manifestação de vontade de duas ou mais partes sobre um objeto lícito. Então, às vezes tem um contratante ou um contratado. Nesse um dos polos pode ter mais de uma pessoa. Pode ter um interveniente, a gente vai só chancelar ou dar o de acordo para uma parte específica. Num objeto lícito, eu não posso, por exemplo, negociar drogas. Vou fazer um contrato disso. Para que serve um contrato? Para adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Então, tudo que está envolvendo aquela situação, aquele projeto que vocês estão pensando, que vocês participaram desde o comecinho, como um filhotinho, tudo tem que caber dentro. Adquirir, resguardar, modificar e extinguir. O contrato não começa lá do primeiro passinho dele, então quando que ele vai começar, quando que ele começa, né, quando eu vou dar a minha primeira obrigação, qual é o start, qual é a obrigação inicial, até a hora que eu tenho que sair desse contrato. Sai quando o contrato termina, porque cumpriu uma obrigação, ou sai porque realmente o fornecedor não trouxe aquele serviço que eu esperava, a qualidade que eu esperava. Então eu tenho que prever tudo isso. Bom, existem alguns tipos de contratos que têm forma definida em lei. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóveis. Tem uma forma muito específica, tem o conteúdo definido em lei. No nosso caso, esfera privada, não tem forma definida, então a gente tem muito mais liberdade na forma. Voltando um pouquinho, por que o contrato é importante? A gente ouviu o Camilo Diniz falando do grande erro da vida dele, que foi não ter gastado tempo num contrato que para ele era importante. O contrato, na verdade, definiu o destino da empresa dele. Porque ele tem que traduzir o que as partes querem. Né? Tem que dar segurança para as partes, para realizar aquele negócio de uma forma efetiva e eficaz. O contrato não é só um pedaço de papel que justifica um pagamento. Ele é importante para justificar um pagamento, mas ele vai além disso. Por quê? Primeiro, eu não faço um pagamento sem um contrato. Como é que eu justifico essa saída de dinheiro? Justifico. Eu preciso de um contrato. Mas ele prevê as obrigações que aquelas partes esperam para que aquele objeto seja cumprido. Então,
Se o fornecedor de serviços, o prestador de serviço não entregou o combinado, se eu não tenho um contrato, o que eu faço com aquilo? Vou morrer com esse prejuízo. Eu tenho meios, tenho mecanismos de resguardar? Tenho. Mas o grau de dificuldade ele vai subindo à medida que eu não prevejo tudo isso. Então, de boas intenções, não basta. A gente nunca pode pensar que outra parte, por mais que tenha um relacionamento antigo, ela realmente ela vai agir de boa fé durante todo o período do contrato. As pessoas mudam, as empresas mudam, a gente não sabe o que vem pela frente. Então, a gente tem que pensar 3, 4, 10 anos se aquele contrato vai ficar ou não. Aquele projeto, sei lá, de 6 meses, será que daqui 6 meses aquelas pessoas que iniciaram o projeto estarão lá e vão cumprir aquilo? Bom, vão cumprir o contrato, porque tem uma multa. Eu crio amarras do contrato para trazer um pouco mais de segurança. O que tem que ter, então, no contrato? A gente depois vai falar um pouquinho do Spider, mas algumas coisas que a gente vai falando aqui, que depois vai bater com o que a Carla vai comentar para vocês. Quanto mais informações vocês, que estão na ponta, que estão no projeto, que olharam para tudo, nos derem, mais fácil fica o contrato, mais bem feito, e menos vezes a gente volta para vocês. Mas e isso? E aquilo outro? Como é que funciona? Como é que não é? Porque vocês olharam para a negociação desde o começo. Nossa, a gente chegou para entrar no jogo nos 40 do segundo tempo. Então a gente precisa dessa ajuda de vocês. O que é que vocês têm em mente? O que é que vocês querem que tenha no contrato? O que é que o projeto de vocês é de verdade? Para que a gente possa entender e contribuir de uma forma melhor. Então, eu preciso saber o que você está contratando. É um serviço? É um produto? É uma licença de uso? Não é? A redação que a gente fez, é isso mesmo? A gente entendeu, captou direitinho a ideia de vocês e traduziu de uma forma consistente? Porque também a gente às vezes não entendeu exatamente o projeto. A gente escreveu uma redação e você fala, não é bem isso que eu queria. Não é bem isso que esse prestador, esse fornecedor vai me trazer. E a gente tem que adaptar. E vocês têm todo o direito, o dever de nos adaptar. Mas essa redação não ficou legal, falta um pedaço. Valor e forma de pagamento. Às vezes você contratou alguma coisa com alguém e falou assim, então eu vou pagar, sei lá, 10 mil. 2 vezes. Maravilha. Quanto? Conta. Boleto. Cartão de crédito. Você precisa saber disso também. Porque para vocês, para quem está contratando, a gente também contrata, a gente está muito fácil. Eu já conversei, eu já vi, está na minha cabeça. Mas quando a gente entra nesse jogo, às vezes não está tão simples. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes o que é muito simples para nós, para vocês também não é. Então essa interação, esse vai e volta, do que está acontecendo, como é, o que faz, o que não faz, é importantíssimo. A gente precisa saber exatamente quanto o contrato precisa estar vigente para cobertar todas as obrigações dessa prestação de serviço, desse projeto. Estou falando projeto, mas entendam de uma forma bastante ampla. E se a gente vai precisar de uma renovação, pode precisar da renovação, e como seria essa renovação? A gente sempre recomenda que não haja uma renovação automática, porque senão você vai ficar pendurado naquele contrato, daqui a 3, 4 anos você nem lembra mais que aquele contratante está lá dentro do seu portfólio. Então a gente sempre recomenda que a renovação seja por meio de aditivo, porque a gente controla um pouco mais o prazo, controla quem fez um bom serviço e vai continuar com a gente ou não. As obrigações também é uma parte bastante importante. O que a área pretende que a outra parte cumpra ou faça? Então, tá bom, então contratei alguém para pintar a parede azul com bolinha amarela. Qual o diâmetro da bolinha? Qual o tom do amarelo? Qual o tom do azul? Quando que ele vai ter que cumprir isso? Qual o prazo? E eu tenho que colocar essas obrigações para ele atreladas a condições lá na frente que ele vai se obrigar a cumprir. A gente pensa que quando a gente está contratando alguém, a pessoa tem a intenção de cumprir um contrato. Se ela não tiver, eu tenho que forçar aquela outra parte a cumprir o contrato. Como é que eu forço? Criando amarras, criando multas e outros mecanismos para que aquele serviço realmente seja cumprido, ou se não for, eu não tenho um prejuízo muito grande. Extinção, rescisão. Aqui também é uma coisa que a gente também sempre precisa da ajuda de vocês, porque tem algumas situações que elas às vezes saem um pouquinho do que a gente prevê. Então, extinção, rescisão normal, cumpriu o objeto do contrato, o contrato acabou, não precisa fazer nada. Mas tem algumas outras situações que a gente precisa prever. Por exemplo, e isso aconteceu recentemente com a gente. Contratei uma empresa que era uma startup para fazer um serviço. Legal. A empresa foi adquirida.
pela uma empresa do grupo do concorrente. Eu quero que os meus dados estejam lá na mão deles? Não. Então, eu preciso prever, então alerta para a gente, assim, pessoal, isso aqui é uma startup, pode ser que ela seja adquirida. Então, o que a gente vai fazer? Colocar uma condição de que se essa empresa for adquirida, mudar o controle acionário dessa empresa, eu quero sair desse contrato. Porque pode me ser interessante. De repente, isso pode acontecer e a gente volta e conversa, olha, eu por mera liberalidade, eu vou continuar no contrato. Está tudo bem também, só que a gente precisa prever as possibilidades, de novo, pensando pelo lado ruim. Inclusive, Má, desculpa interromper, na nossa minuta padrão a gente tem essa previsão de que se tiver alteração de controle societário, acionário, o contrato vai ser rescindido. Que nesse caso a gente utilizou a minuta do fornecedor. Por isso que é importante, a gente insiste que seja utilizada sempre a nossa minuta. Exatamente. Acho que a gente faz, óbvio, de novo, o contrato é um instrumento dinâmico. Hoje ele está assim, amanhã ele está assado. O contrato que eu fiz há um ano atrás, pode ser que eu não utilize mais ele hoje, porque as coisas mudam. Então, mudou uma lei, ou teve uma situação que a gente vivenciou e falou, putz, isso aqui precisa ser ajustado no nosso contrato. Então, a gente vai sempre buscando melhorias. Essa é uma situação que está prevista. Naquele contrato, daquela situação específica, não estava. E isso que significou desembolso. Porque para eu sair daquela situação, eu tive que ter um desembolso. Nunca é bom a gente ter saída de dinheiro, a gente quer sempre entrada de dinheiro. Outro ponto que às vezes a gente sempre comenta com vocês, as assinaturas. Representantes legais e testemunhas. Então, quando a outra parte for assinar, pede procuração contrato social, para ver se quem está assinando tem poderes para assinar. Se não, qualquer um que passou lá na esquina assinou o contrato e na hora que a gente tiver algum problema, a primeira coisa que a outra parte vai falar assim, não conheço essa pessoa. Não tinha poderes para assinar esse contrato. E isso tem que estar especificado no contrato social daquela empresa, ou estatuto social, se for uma SA, ou uma procuração. E as testemunhas, por que também a gente perturba vocês com a questão das testemunhas? Também pensando lá na frente, se eu tiver um problema com esse prestador, fornecedor, e tiver que entrar com uma demanda judicial, a testemunha me dá um caminho diferente, um caminho mais rápido, na grande maioria das vezes. Se eu não tenho a testemunha, o caminho é um pouco mais penoso. Então, eu tenho que fazer um procedimento para depois fazer o outro. O contrato ele sempre está baseado na boa-fé. O que significa? A função social do contrato, vamos ver, se vocês procurarem coisas na internet, essas palavrinhas vão aparecer fácil para vocês. De novo, a gente pensa que vai estar fazendo um contrato, que esse contrato, a outra parte está com tão boa intenção e ele será uma coisa tão produtiva para essa empresa quanto para outra. Boa intenção, mas de boas intenções não basta. Então, a boa-fé ela tem que estar presente no contrato o tempo inteiro? Tem. Se não estiver, a gente está com problema. Então, esse calibre, essa sensibilidade, esse prestador, ele realmente está andando comigo para um objetivo maior e melhor ou não? E questões de compliance. De novo, pagamento, eu preciso fazer um pagamento, preciso dar lastro para esse pagamento num contrato. Então, da onde que eu justifico essa situação? Então, é compliance, é auditoria, e a gente sabe que a gente tem uma auditoria bastante forte aqui na empresa. Então, essas são as situações que a gente sempre prevê em um contrato, né? O que é o que ele deve ter. O contrato já foi firmado, e agora? Preciso mudar alguma coisa, preciso complementar alguma coisa. E aí, algumas coisinhas que a gente sempre vê que fica uma coisa meio nebulosa. O anexo, ele não é similar ao aditivo. O anexo, ele complementa, ele deve ser formalizado no mesmo momento do contrato. Então, o anexo, o que ele vai falar? Lembra do exemplo que eu falei? Então, sei lá, vou pintar essa parede de azul com bolinhas amarelas. Eu posso prever no anexo a cor, o tom do azul, o diâmetro das bolinhas, o tom do amarelo, coisas que eu não necessariamente preciso colocar no contrato. Eu posso jogar para um anexo e deixar, ter mais flexibilidade em coisas operacionais no anexo. O aditivo você precisa de uma alteração no contrato. Bom, eu contratei azul, mas agora eu quero verde. Então, eu faço um aditivo para modificar aquela condição inicial. Ou valor, objeto, obrigação, qualquer coisa que eu precise modificar da condição inicial, eu vou fazer um aditivo. E o distrato, ou termo de rescisão, para regular o final da relação. Há obrigações pendentes? Ele ficou de me entregar um relatório final, um relatório super, ultra, mega blaster de todo o período da prestação, com informações estratégicas para a minha área, para a minha linha de negócio. Isso tem que estar refletido no distrato. Tem pagamento pendente? Uma multa ou prestações vincendas que
eu já quero deixar acertado que ele assume a obrigação de pagar, eu já coloco isso no distrato para formalizar e eu não ficar com essa informação pendente, porque depois eu não vou ter como efetivar essa pendência. E aqui a gente tem um monte de exemplos, eu até trouxe cola, porque era tanta coisa que a gente ficou pensando lá que tinha acontecido já na vida, e alguns exemplos não são daqui, então eu trouxe coisa anotadinha. A gente costuma trabalhar com parceiros que a gente conhece, que a gente confia, que a gente já teve trabalhos anteriores. E a gente escuta muito assim, mas ele é de casa, ele já está aqui há tanto tempo. Que às vezes, de novo, o relacionamento já não fica mais tão legal. E hoje, por exemplo, a gente tem umas 3 ou 4 ações de fornecedores estratégicos que estavam aqui na casa há mais de 10 anos. E eles estão questionando o contrato. E são ações complicadas, às vezes não estão aqui em São Paulo, estão em outros lugares. Então, uma estratégia diferente, é gasto, é preocupação, é todo um conjunto de fatores que às vezes poderia ter sido resolvido ou olhado com mais carinho lá atrás. Erros vão acontecer. Ninguém está isento de erros, nós somos todos humanos. Às vezes a gente não consegue pensar em tudo que a mente humana pode alcançar. Mas o quanto mais juntos a gente conseguir pensar de possibilidades, melhor a gente amarra esse contrato. Já dei o exemplo de uma situação que não tinha previsão de uma saída, no caso de um controle, mudança de societária, que foi bem difícil para a gente. E tem uma situação, a gente até também acontece bastante com situações de eventos. Então, mas vou fazer um evento XPTO, mas não precisa disso, é a minuta do fornecedor, é para ontem. Legal. Eu estava numa outra empresa, antes de vir para cá. Eu estava na Argentina, num trabalho que eu fui fazer lá. E eu vi o pessoal do comercial e do RH desesperado, meu voo era naquele dia, sexta-feira, eles estavam desesperados para organizar uma situação X, e eu pergunto, o que está acontecendo, que está todo mundo meio agitado hoje? Não, é que amanhã é o dia do quadrangular. O que vem a ser o quadrangular? Isso é um evento de futebol que eles faziam há anos, que os fornecedores super aguardavam, que eles também super aguardavam, e foi o evento do ano. Falei, tá bom, mas o que você está aí, né, batendo cabeça? Cadê o contrato? Olha o contrato, o que aconteceu aqui? Não, a gente não fez contrato, a gente faz lá todo ano. Faz anos que a gente faz assim. Eles contrataram pelo menos uma ambulância, porque pode acontecer alguma coisa, né? Não, ambulância tem, mas pelo amor de Deus, o que você está falando? Isso acontece todo ano, faz mais de 10 anos que a gente faz esse evento. Muito bem, eu peguei minha mochilinha, né, pus a viola dentro do saco e vim embora. Segunda-feira me liga desesperado, você não sabe o que aconteceu. Um empregado do fornecedor, a gente estava lá no jogo, tomou um carrinho e quebrou a perna. Quebrou a perna, a gente teve que levar para o hospital, ainda bem que tinha ambulância, e arcar com todos os custos. A legislação lá é diferente, bem diferente. Não bem, assim, a América Latina também tem uma legislação até bem semelhante, mas eu tive que arcar com todos esses custos, porque eu não tinha um contrato falando, então, se tiver um buraco lá no meio do evento, você tem que colocar uma faixa amarela que não pode passar. O seu campo, que você vai me oferecer para eu fazer o jogo, tem que estar em perfeitas condições, o gramado tem que estar tapete. Não tinha nada disso. Eu tive que pagar os dias que o rapaz ficou fora do trabalho, ainda tive que ir lá conversar com o fornecedor, olha, infelizmente e tal. Então, são situações que, assim, acontecem de fato na vida real e dão muito mais trabalho e muito mais desgaste, até para a imagem da empresa. Outra situação foi justamente dessa faixinha amarelinha. A gente foi fazer um evento, também um evento que a empresa sempre fazia, num hotel, e tinha uma parte do hotel, assim, no cantinho, escondidinha, que eles estavam fazendo uma reforma no piso. E tinha uma faixinha amarela, só que ela estava antes da onde estava o buraco. E isso foi um colaborador da empresa que eu trabalhava, que ele foi ali andar e caiu um andar. Um andar. Ele teve várias fraturas, ele ficou quase 1 ano sem trabalhar. Várias fraturas, braço, perna, costela, e caiu. Assim, foi uma queda muito feia. Nesse caso, a gente tinha um contrato, eu ainda consegui ter algum apoio do evento, do local do evento, do hotel. Mas a faixinha, que é onde eles tinham que colocar aquela sinalização, estava, sei lá, 1 metro
para trás de onde deveria. E não dava para ver. Se olhasse assim o piso, não dava para ver que ali estava quebrado ou não estava. A pessoa caiu, direto. Não são coisas que, assim, às vezes a gente, desculpa o termo, a gente enche o saco, fala assim, pessoal, mas como é que tá isso? Olha, o hotel tem que se responsabilizar, o evento tem que estar tudo certinho, tem alvará, tem documentação. Por causa disso, algumas coisas vêm do passado, algumas preocupações que a gente já viu, que a gente não quer ver de novo, porque é complicado. A gente teve uma outra situação. Isso é uma fase pré-contratual, então também é interessante falar para vocês. A gente negocia muita coisa, aí de repente minuta um contrato. Aí dispara o contrato para o fornecedor. O fornecedor aceitou a minuta, legal. Ah, você aceitou? Que bom, então vou te mandar a versão final com carimbo. Foi. 2 dias depois você vira e fala assim, não quero mais. O contrato já estava assinado pela outra parte. Você já criou uma expectativa na outra parte. Às vezes a pessoa já começou a fazer investimento para te atender. E foi uma outra situação que eu vivenciei, que a gente também teve que fazer um acordo para uma saída, porque eu já tinha mandado um contrato para ele. Vira para mim e fala assim, não quero mais. Como não quero mais? Você mandou o contrato já recebi o contrato assinado. Só não mandei para assinatura nossa, mas dele já estava firme. Então são coisas que a gente também tem que pensar se aquele projeto realmente ele é firme. Porque uma vez que a gente começou, que a gente engatilhou alguma coisa, pode ser que a gente, para sair dela, a gente também tem que ter um desembolso. E esse caso foi aqui, né, Má? Foi aqui e a gente pagou um valor considerável, porque o parceiro fez investimentos, né? Foi muito rápido, foi muito rápido. Então, uma coisa que às vezes a gente fala, não está firme, segura um pouquinho a minuta. Fala assim, você aceitou, que bom, então a gente vai enviar a minuta final, tá tudo certo, a proposta continua, o projeto continua, então vamos em frente, vamos em frente. Uma outra situação que até não foi aqui, foi também de mercado, teve uma época que uma empresa de varejo de roupas teve um problema trabalhista, né? Descobriram que estava utilizando mão de obra análoga a escravo, situação X, e eu trabalhava no varejo naquela época, e foi uma correria nos contratos, você tem essa cláusula que não pode usar mão de obra infantil, senão na condição de aprendiz, e a cláusula de auditoria, e a cláusula que você não pode ter pessoas trabalhando em condições... Foi uma confusão. Naquela situação, aquela empresa tinha todas essas cláusulas no contrato, mas eu lembro que foi muito intenso pela toda a exposição que a marca teve. Provavelmente muitos de vocês vão lembrar, não preciso nem falar qual é a marca. Eu não faria isso. Mas essa pecha negativa que vem para a marca tem um preço. E às vezes mudar a mentalidade de quem está olhando para aquela marca e falar assim, olha o que vocês fizeram. Vocês não foram úteis para a sociedade, vocês feriram alguns princípios que, sei lá, para mim pode ser importante. Houve um prejuízo para a marca que é difícil de reverter, às vezes leva anos para a gente conseguir reverter essa negatividade que foi atraída, às vezes nem por má fé, às vezes foi por um deslize, às vezes foi por uma situação que eles não tinham controle, não quero nem chegar nesse ponto, às vezes realmente é por desconhecimento, mas você atrai uma negatividade, algo ruim para a marca, que você desvaloriza a marca e a empresa. Uma outra situação que a gente teve, a gente teve uma mudança, foi aqui também, uma mudança no contrato, migrou de um produto para outro, e na hora da finalização faltou aquela cereja no bolo de cancelar um contrato e substituir por outro, ressalvando as obrigações que vieram de um contrato anterior para o novo. O que aconteceu? Perdemos a multa. O colégio rescindiu, a gente perdeu a multa. Não tinha o que fazer, não estava essa ressalva. Não consegui buscar esse dinheiro de volta. Então, são essas as coisinhas que a gente... Eu sei, é chatinho, é o detalhe do detalhe, é pensar realmente como advogado do diabo. Mas esses detalhezinhos, essa sintonia fina que a gente precisa, até às vezes, da ajuda de vocês, para a gente conseguir pensar lá na frente e trazer para esse momento que agora está um relacionamento bom, estou conseguindo conversar com a outra parte. Quando chega nesse momento, a gente não tem mais conversa. Bom, agora eu passo para a Carla, que conhece muito mais de Spider do que qualquer uma de nós lá no jurídico. Antes da Carlinha realmente entrar, só precisava falar com vocês um pouquinho de contexto, né? Hoje, o que faz o jurídico? Então,
o jurídico não faz só contratos, eu adoraria, seria lindo, mas a gente não faz só contratos. Então, a gente tem ações judiciais de colégios, de pais de alunos, de colaboradores. A gente trata também das marcas que a gente trabalha aqui todos os dias. Então, N marcas que a gente tem no nosso portfólio. Está registrada? Até quando vai esse registro? Tem que pagar alguma coisa? A gente fica acompanhando. Ah, aquela marca eu não uso mais, não faz 10 anos que eu não uso, então vamos tirar, porque também implica custo. Então, essa gestão a gente também faz. Toda a parte societária, então, precisa fazer um aumento de capital, uma mudança, um diretor saiu, outro entrou, quem assina, quem não assina, outorga uma procuração, não outorga, isso também a gente faz essa gestão. O que mais a gente faz? Cuida das licitações, que é toda vez que a gente vê área de prefeituras, só para vocês terem uma ideia, até esse momento foram quase 200 licitações que a gente analisou. Talvez a gente não tenha participado de tudo, mas é um volume muito expressivo. Todo o back-office, vamos dizer assim, do PNLD também está ali com a gente. A Thaís e a Tati estão aqui que não me deixam mentir sozinha. Então, todo contrato, direito, contratos com autor, sessão, edição, está tudo por ali. Então, não é só Spider, tem workflow. Então, tem um mix de atividades ali bastante grande. Então, alvará de funcionamentos, todas as licenças que a gente tem das filiais. Então, tem bastante coisinha que às vezes não é interessante. Às vezes a gente também não precisa ficar falando, olha que legal que eu estou fazendo. Não é interessante, a gente tem que fazer, bater no peito e resolver. Então, só para vocês terem uma ideia de qual o volume de solicitações que a gente teve de janeiro a julho, esse número é de julho, 2.094 requisições que passaram por ali. Então, aqui mensalmente, de 2018 para cá, os gráficos de quantos contratos passaram por ali. De 2018, vocês vão ver que tem os gráficos são volumes um pouquinho menor, porque a gente começou em setembro. Então, setembro foi uma área, 2, 3, outubro, até todo mundo está com acesso. E aqui em 2019, a movimentação. Aqui está até de agosto, mas agosto não fechou e essa apresentação foi no comecinho de agosto, então o número já deve ter aumentado um pouquinho. E o SLA, que é um ponto bastante sensível para vocês e para nós, a gente tem uma média histórica, vamos dizer assim, de 3 dias. Então, óbvio, a gente pede 5 dias. Esse é o nosso compromisso de 5 dias ter uma devolutiva para vocês. Mas a gente tem uma média menor. É óbvio que tem algum contrato que passou para 7 dias. Eu lembro que ano passado, principalmente na época do PNLD, teve contrato que passou de 5 dias. Não teve jeito. Mas na média, a gente ainda está menor do que a gente se compromete a fazer. E por que isso? Porque é um prazo que a gente tem de razoável para tratar com qualidade um contrato. E aí o que às vezes a gente escuta também, mas faltou só um ponto, uma vírgula. A gente entende, quando o erro também foi nosso, porque nós também erramos, e somos humanas também, a gente tenta priorizar o máximo possível para devolver, porque o erro foi nosso. Mas o sistema, ele não me diz, olha, Marcela, esse contrato aqui é super fácil, você demora 30 segundos para resolver. Eu não tenho essa inteligência, e nenhum sistema vai falar que esse contrato é mais fácil e o outro é mais difícil. Então, ele entrou na fila, eu vou atendendo. Aquele lá é mais urgente, aquele é a prioridade, não sei o quê. A gente vai readequando, porque eu não posso também prejudicar aquele solicitante que cumpriu o SLA, fez a requisição, está lá no 4º dia falando, putz, amanhã vai chegar esse contrato. E eu falo, não, então, mas entrou um outro, então o seu dei uma pedalada para outro dia. Não posso fazer isso. Então, eu acomodo da melhor forma possível para que a gente atenda a todos com a urgência que a gente sabe que o negócio exige, mas que a gente também não perca a qualidade. É isso que a gente também queria ajuda a sensibilidade de vocês, porque às vezes a gente sabe perfeitamente, a velocidade do negócio é muito maior do que a nossa capacidade redacional, vamos chamar assim. Mas a gente precisa não deixar escapar essas pontas, porque às vezes o problema que vem lá na frente é maior do que a gente espera. E agora eu deixo com a Carla, que vai fazer uma demonstração do Spider, porque tem algumas coisas, até queria agradecer muitos de vocês com a pesquisa que a gente fez, da SurveyMonkey. Muitos de vocês responderam, né? Infelizmente não foi 100%, mas a gente vai tentar ainda no futuro, porque a gente não desiste. Foi muito legal, a gente teve respostas muito legais, algumas ideias muito boas, até a Tamira está aqui, deu uma ideia de perguntas e respostas que para nós não tinha
não tinha dado esse estalo. Tem muita coisa que saiu dessa pesquisa que a gente já estava no nosso radar. Por exemplo, a gente adquiriu um pacote X de senhas, porque, obviamente, no controle que vinha por e-mail, papel e afins, a gente não sabia quem estava pedindo o contrato. Então, a gente comprou X, a gente viu que esse X é pouco, então a gente está batalhando por um outro X. Então, tem algumas coisinhas que sim estavam no nosso radar, a gente só pede um pouquinho mais de paciência de vocês, que a gente está trabalhando fortemente para trazer melhorias e mais novidades, para melhorar para vocês e para nós, porque eu acho que não é interessante para vocês ter um contrato que vai e volta 50 vezes, muito menos para nós. O que a gente quer é que a coisa flua e flua rápido, e, claro, quando a gente utiliza as minutas que nós desenvolvemos aqui dentro de casa, eu já sei o que eu escrevi ali, então eu não preciso ficar caçando eventual falha ou alguma coisa que eu preciso ajustar toda hora. A gente fez. Então, quando vocês usam a minuta de casa, o fluxo também é mais rápido, porque eu já sei aonde que eu ajusto para aquele projeto específico. Quando é de fora, realmente a gente olha com lupa. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, sugestões, críticas, a gente está super aberta para recebê-las e tratá-las da melhor forma possível dentro da que a gente tem de possibilidade. Então vamos lá. Aqui é um pouquinho diferente, porque vocês não têm acesso a esses módulos de segurança, análise, mas praticamente vocês têm acesso ao módulo Home, Procurações e Requisições e Contratos. Aí eu vou fazer uma requisição, simular uma requisição, se tiverem alguma dúvida, aí vocês vão perguntando ponto a ponto. Quando você entra no sistema, normalmente as pessoas utilizam mais a parte de requisições. Então, você tem que ir lá em requisições e clicar em novo. Aí, tem gente que fala, mas como eu verifico as minhas pendências? Você consegue verificar aqui nos filtros. Então, pendentes comigo ou com o meu núcleo. Mas eu quero, deixa eu ver se eu tenho. Aí, por exemplo, criei estão pendentes com o jurídico. Não vai aparecer nada para mim, porque, no caso, eu não criei, eu sou jurídico. Mas, criei, quero ver que está com as meninas. Aí você clica lá, vai aparecer para você. E, deixa eu ver se vai um pouquinho aqui pro lado. Não consigo ir pro lado. Mas aí você vai conseguir visualizar aqui qual é o prazo que a gente tem para fazer essa devolução. E você consegue visualizar o que está pendente comigo. Normalmente, às vezes, Carla, já fui, voltei, subi a via digitalizada, mas está pendente ainda comigo. Porque falta mais um passinho que aí depois eu vou explicar para vocês. Aí vamos lá em novo. Até algumas pessoas comentaram, porque a pesquisa era anônima, né? Até para vocês ficarem à vontade para falar sobre o sistema. Às vezes eu acho que tem muito campo, eu acho que às vezes a interface não é muito amigável. Então, se vocês puderem mandar por e-mail, o que vocês acham? Olha, tem como diminuir, tirar esse campo, ou incluir esse campo? Ser um pouco mais específico, para a gente ter um pouco de noção o que a gente consegue tirar ou não. Algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue, até por questão de pesquisa do sistema. Mas se a gente conseguir facilitar, com certeza a gente vai querer ajudá-los. Então vamos lá, eu vou pegar o mais difícil, que é o de prestação de serviços, que é o que tem mais campos. Contrato novo, às vezes as pessoas confundem. Diferença de contrato novo e cadastro de contrato assinado. Se é uma solicitação nova, é um contrato que o jurídico ainda tem que analisar, é contrato novo. Mas esse contrato já foi assinado, todo mundo assinou, eu quero ou incluir um aditivo ou um distrato, ou eu quero que fique no sistema, por algum motivo. É cadastro de contrato assinado. Os campos são os mesmos, mas o workflow, passo a passo, é diferente. Então, é só essa diferença. Porque o contrato novo, o jurídico vai começar a análise do zero. Você coloca a empresa, vamos colocar moderna, contrato. Se eu estiver muito rápido, vocês vão me avisando. Nome do contrato. Prestação teste. Esse é um campo livre, porque aí vocês ficam à vontade para escrever, porque às vezes vocês têm familiaridade, o contrato de fulana, ou contrato para isso. Aí, tipo de contrato.
prestação de serviços. Os campos que estão em vermelho, eles são obrigatórios. Os demais não, então aí fica a critério, vocês acham que é importante o preenchimento para a futura pesquisa desse contrato. A origem nacional ele já é obrigatório, mas ele já vem pré-preenchida. Vai ter reajuste nesse contrato? Vai. Aí vamos colocar o índice. Vamos colocar esse primeiro. Contratante, eu vou colocar a Editora Moderna. É importante se vocês verificarem, porque temos as filiais, né? Qual CNPJ? Normalmente é da matriz. Eu vou cadastrar um fornecedor até para, como se você estivesse utilizando no dia, contratado. Eu vou abrir aqui o cadastro, só para vocês verificarem como funciona. Tem muitos campos aqui, como a gente já recebeu feedback, tinha muita coisa. A gente vai dar uma simplificada. Inclusive, vamos próxima semana, em testes do estrangeiro. Porque quando a gente às vezes faz o sistema, a gente fala, mas será que tem um volume de estrangeiro? E a gente começou a perceber que as pessoas estão utilizando. Então, é importante também a gente ter esse feedback para a gente poder fazer alguns ajustes. Onde você colocou nacional, então, no meu caso, ali, interaria estrangeiro? Não, ali é o tipo de contrato. Se for algum contrato em inglês, em espanhol completo, aí você vai colocar o tipo de contrato estrangeiro, tá? Agora, no cadastro, a gente vai fazer só depois alguns ajustes para abarcar os cadastros estrangeiros, mas ele vai dar uma simplificada. Então, a gente vai deixar mais ou menos pré-estabelecido que o cadastro é nacional. Quem tiver um cadastro estrangeiro, provavelmente vai ter alguma setinha para você ajustar para o estrangeiro. Então, vamos lá. Pessoa física, os campos obrigatórios. Nome, RG, CPF, que são os dados básicos. O endereço comercial do parceiro é muito importante. A gente vai tirar esses outros campos. Os dados, pessoa física, se é brasileiro, estado civil, profissão. Profissão também é um campo que a gente vai tirar. A gente viu que estava dificultando, algumas pessoas comentaram também na nossa pesquisa, então até para facilitar a gente vai tirar nas próximas semanas. Aí depois a gente só vai tirar, mas por enquanto ainda é preciso cadastrar a profissão, tá? Aí vamos lá para pessoa jurídica. É um pouquinho mais simplificado. Nome, razão social, o CNPJ, a gente vai tirar a inscrição estadual e municipal, mas também já não era obrigatória. E o endereço comercial. Então, pessoa jurídica é um pouquinho mais simples. Outra coisa que comentaram na pesquisa é se será possível fazer integração com os sistemas que nós temos hoje. A gente foi atrás disso já. E é um custo considerável fazer a integração. E a gente também não sabe como que ficaria essa integração, porque, para mim, no TOT, são muitos fornecedores cadastrados. Como que isso seria para o Spider? Então, neste momento, a ideia é simplificar o cadastro e não integrar por custo e tempo também. Então, neste momento, a ideia é simplificar o cadastro para vocês não perderem muito tempo fazendo de novo. Está no radar também. Então, eventualmente, no futuro próximo, a gente pode conseguir essa integração. Se ela vai ser simples, a gente ainda não sabe como vai ser. De repente, ela trava um pouquinho mais e tem os impactos de uma integração, mas está no radar. Então é isso. Vou colocar um fornecedor que nós já temos, mas só para vocês familiarizarem com o cadastro. Colocar da Seduc. Tá aí. Vou pegar o da matriz. E aí ele apareceu uns campos, porque, como eu disse, a prestação de serviços ele é um pouquinho mais completo. Origem da minuta, a gente vai usar a nossa minuta, que é a padrão. Anexo, vou colocar aqui sim. Vai ser uma proposta comercial.
Responsabilidades. Quem que vai conceder os materiais? Vai ser a CIEDUC, que é a contratada. O local de execução vai ser na contratada. E as despesas também, a contratada que vai arcar. A área responsável, é muito importante, nesse momento, vocês colocarem a área do usuário. Porque às vezes eu vejo que algumas áreas colocam, mas, por exemplo, é um evento que eu vou fazer, mas é para a CIEDUC, vou colocar a área da CIEDUC. Não, é importante colocar a área de marketing, que é que está fazendo a solicitação. Então, vou, por exemplo, colocar aqui a da área pública. E por que é importante colocar a sua área? Porque depois que o contrato é formalizado, ele vai para um módulo chamado contratos. Se você coloca que a pessoa do marketing coloca que é da área da CIEDUC, ela não vai conseguir visualizar esse contrato. Porque qual é a segurança? De que cada área vai visualizar seus próprios contratos. Por quê? Porque às vezes o contrato é confidencial, tem alguma cláusula especial que só diz respeito àquela área. Então, é por isso que é importante colocarem a área de quem está solicitando, ainda que vocês estejam prestando algum serviço para o cliente interno. O objeto contratual, que é que eu falo que eu sou chata, que tem que deixar tudo bonitinho, porque às vezes está muito claro na cabeça de vocês o que tem que ser feito, mas quando a gente olha, eu falo, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Porque eu não sei, e eu preciso entender o que está sendo contratado. Então, vamos supor, é serviços de revisão. Aí eu vejo lá, R$100 mil. Eu falo, nossa, mas serviço de revisão simples assim, mas não tem um cronograma, vai ter entregáveis durante o contrato, então eu preciso entender. Revisão? Mas quais são os pormenores disso? O fornecedor ele tem que entregar todo final do mês os livros tais. Então ele vai revisar o livro X, o Y, é um capítulo X que ele vai revisar. E sobre o valor de tanto. Esse valor será pago mensalmente. Então, isso é muito importante, o objeto. Às vezes eu falo, gente, mas e o cronograma, gente? Eu preciso dar mais contratos de valores consideráveis, porque se vocês não colocam, chega no final, a pessoa pode te entregar essa revisão no último dia do contrato. Mas às vezes você precisa dessa revisão para algum projeto, então às vezes tem que ir entregando mensalmente. Então, é um contrato de 1 ano. Então, final de janeiro ele vai me entregar um portfólio, final de fevereiro ele vai entregar outro portfólio. Por isso que é importante isso constar no objeto. Esse é só um exemplo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, me liga. Carla, eu preciso colocar isso. Eu não sei como escrever, eu não estou conseguindo colocar isso. A gente faz junto, a gente ajuda, até para vocês irem pegando a prática de como colocar um objeto. Vê se a gente fez, acho que o pessoal do marketing. Eu não vou conseguir gerar a minuta padrão no sistema, porque é preço variável, mas a gente consegue fazer sim. O que a gente fez em alguns casos? São alguns fornecedores que eles fazem a revisão de texto e eles são fornecedores já meio fixos. Então, a gente fez vários contratos com essas pessoas. E a gente coloca que, olha, por página eu vou pagar R$10, porque eu preciso de um parâmetro. Então, por página eu vou pagar R$10. Ou por cada caractere eu vou pagar R$1. Isso. E aí, quando for esses casos, o pessoal da área pública também faz bastante. Pode deixar o valor total 0, só que na forma de pagamento, na condição, você me explica isso. Que, olha, esse é um contrato por valor variável, e aí você tem que me explicar qual é essa variável. E aí, por exemplo, é um contrato de 1 ano. Aí eu vou colocar assim, que no final do mês, esse fornecedor vai te mandar uma planilhinha de Excel com todas as páginas que ele validou, e aí ele vai colocar o valorzinho lá da quantidade de páginas. E aí você consegue amarrar isso ao contrato. Então, é possível, sim, você fazer um contrato com um valor variável. O pessoal da área pública usa bastante, tem feito isso, porque eles às vezes contratam uma pessoa para fazer a revisão de item. Só que eu não sei quantos itens, então eu vou pagar X reais por item e pode ser que eu passe 10, 20, 30, eu não consigo falar nesse momento. Então a gente coloca amarradinho no contrato. E aí, no final do mês, vocês fazem essa apuração mediante essa planilhinha de Excel
e vocês conseguem fazer o pagamento no mês seguinte. Ok? E aí só não esquece de comentar aqui para a gente acabar não gerando contrato errado, só isso. A forma de pagamento de prestação, ela já vem pré-montada, mas vocês podem apagar, retirar, que é sempre a nota fiscal no primeiro dia útil para pagamento em até 30 dias, que aí considera nosso cronograma. Aí a forma de pagamento, então deixa eu colocar, a moeda já vem pré-estabelecida, aí vamos supor que vai ser um contrato de R$100. Condições de pagamento, é parcela única? Vai pagar em 2 vezes? É 2 vezes, mas em tal data, então é importante. Na entrega do trabalho, então eu vou colocar entrega do trabalho. Aí o contrato celebrado em. O que é o celebrado em? A data do contrato que vai constar lá no final. Então eu vou colocar aqui, é hoje. Data de hoje. O contrato vai ser assinado hoje, Carla, mas ele não vai começar hoje nas obrigações. Ele vai começar 1º de setembro. Então, vou colocar lá 1º de setembro. Prazo determinado, indeterminado. O que seria um prazo determinado? O contrato ele tem data exata para iniciar e data exata para acabar. Então, ele vai acabar no dia 31/12, todas as obrigações já vão estar extintas nessa data. Aí é um contrato por prazo determinado. Vejo que o pessoal de TI utiliza bastante, porque às vezes tem alguns terceirizados que ficam aqui dentro, só que é um contrato que é interessante ser por prazo indeterminado e um dia que não for mais interessante para o grupo, a gente manda uma notificação prévia para o seu fornecedor dizendo que em tantos dias o contrato vai ser rescindido. Mas a boa parte dos nossos contratos tem prazo determinado. Que acho que é importante também a gente falar que nos prazos indeterminados, quando a gente vai notificar o fornecedor dessa rescisão, normalmente a gente sugere 30 dias. Agora, dependendo do projeto, 30 dias é nada. Precisa ser muito antes, porque eu preciso, sei lá, migrar informações de um lado para outro, sei lá, fechar a lojinha, então eu preciso tirar o material de lá de dentro. Então, aí vocês também têm toda a liberdade de falar assim, olha, 30 dias é muito pouco, precisa, sei lá, 45, 60, 90 dias. E a gente tem alguns contratos que a gente tem que, a cláusula de saída que a gente chama, são, sei lá, de 120 dias, 180 dias. O do Smart Lab mesmo é 180 dias e o fornecedor tem que respeitar o ciclo. Porque se é um fornecedor estratégico para os nossos clientes, ele não pode sair 30 dias, porque aí como eu viro para o colégio e falo, então, Agora, no maio, boa sorte. Boa sorte, porque agora eu não tenho mais essa ferramenta para disponibilizar para vocês. E aí vai ficar, é uma situação chata com o nosso cliente. Então, sempre que colocar prazo indeterminado, é importante que, quando vocês enviarem essa informação para o jurídico, falar, meninas, é indeterminado e eu quero que seja rescindido com tantos dias de antecedência. Porque nada melhor que vocês para falar, 30 dias é pouco, Carla, eu preciso de 90 dias, porque se esse fornecedor sair em 30 dias, eu não vou conseguir outro nesse prazo, tá? Aí vamos colocar determinado, que é boa parte. Esse tempo contratado, ele não é obrigatório, ele é uma sugestão, porque se eu colocar aqui o contrato, por exemplo, aqui, é anual, ele já vai fazer o cálculo e ele já entrega que é 1/9/2020. Mas você não precisa preencher, você pode colocar o término de vigência direto. Outra coisa importante, eu vejo isso com frequência, que as pessoas colocam o término antes do término das obrigações. Então, às vezes eu vejo aqui, o contrato acaba dia 1/9, mas a pessoa comenta que o pagamento vai ser 1/11. Aí eu tenho que ajustar aqui. Porque todas as obrigações devem estar dentro do prazo de vigência do contrato, que é o prazo de duração do contrato. Então, se você coloca que o pagamento é depois, ele já não abarcou a vigência do contrato. Isso eu vejo com frequência, até algumas pessoas, eu falo, gente, reforçando, é importante colocar. Alerta de vencimento. Esse alerta, qual o objetivo dele? É um contrato que é muito importante a área fazer esse controle de todo ano fazer a renovação dele. Então, eu quero que o Spider me lembre
com 30 dias antes do vencimento dele. É para isso que serve esse campinho. Aí os endereços, como já está cadastrado, o fornecedor, ele já vem pré-preenchido. Deixa eu colocar o objeto, prestação. E aí eu vou tentar salvar. Se não tiver alguma informação obrigatória, o sistema vai informar em cima que está pendente uma informação. Nesse caso, não tinha nada pendente, então ele analisou e viu que todas as informações são suficientes para enviar para o jurídico. Lembrando que esse daí é o que tem mais informações para preencher, que é a de prestação de serviços. Aí, após o cadastro das informações na requisição, deve-se enviar a solicitação para aprovação utilizando o comando enviar para aprovação. Ai, Carla, mas eu acho que tem alguma coisa para acrescentar aqui em documentos/imagens. Aí tem uma proposta comercial, o cronograma. Aí você vai lá em documentos/imagens, clique em novo. Aí o nome do documento. Aí você coloca a proposta. Clica nos 3 pontinhos, localiza o arquivo e coloca. Depois que você colocar, você só salva. Salve e fecha, aí vai depender. Aí tem um mais para colocar. Salve novo. Aí você vai colocando. Ah, mas é só esse. Então, vou salvar e fechar. Aí vai aparecer. Não apareceu o linkzinho aqui porque eu não coloquei nada. Mas se vocês colocarem alguma coisa, é só vocês depois clicarem aqui que já faz o download. Aí já é o contrato assinado. Aí você pode colocar na abinha contrato assinado. Então, o contrato foi, voltou, já analisou, assinou, recebemos ele finalizado. Assinatura das 2 partes, representantes legais, as 2 testemunhas, aí sobe no contrato assinado, ele fecha essa requisição e migra para o contrato. Aí vamos lá, enviar para aprovação. Esse ponto é crucial. Então, vocês podem colocar todas as informações que vocês acham que são importantes. Ai, Carla, esse fornecedor, ele é um pouco delicado, ele quer que seja feito assim, dessa forma, ou tem alguma condição muito importante que eu não consegui colocar em nenhum campo. Esse é o momento de vocês escreverem pra gente. Então, como não tem nada demais, vou segue para aprovação. Também, se não quiser colocar nada, o sistema vai de qualquer forma. Mas sempre que tiver uma informação adicional, é bom colocar aqui no sistema. Aí eu vou salvar. E a requisição já está com o jurídico. Só um ponto importante naquela área, porque como tem área que tem mais de um solicitante, Importante. se você puder colocar seu nome, seu ramal, porque às vezes a gente não entende, então a gente pode entrar em contato. Às vezes eu entro em contato com a pessoa que está lá, não sei o que solicitei. Quem é? Vou procurar fulano, então isso facilita pra gente também. Se puder colocar, nem sempre a gente consegue ligar para todo mundo. Mas se é um dia que a gente não estamos com tantos contratos que a gente vai conseguir liberar todo mundo naquele dia, a gente vai tentar ligar. A ideia não é sair reprovando o contrato, a ideia é realmente que o fluxo seja cumprido. Então, às vezes eu tenho um ramal ali, é uma coisa pequena que a gente já sabe que se eu reprovar, o solicitante vai virar e falar assim, poxa, mas era um ponto com ponto e vírgula, não podia ter me ligado? Mas a gente às vezes fica meio perdido com essa informação. Então, quanto mais informações vocês nos derem, seja no objeto, seja na condição, seja quem está solicitando, seja uma cláusula especial que vocês precisam, e já aconteceu de, olha, a cláusula vocês redigiram assim, mas o fornecedor quer o verbo trocado com o predicado, com o objeto, ok, a gente troca, mas a gente precisa saber disso. Às vezes o fornecedor quer uma linguagem mais rebuscada, a gente vai fazer. Mas quanto mais informações vocês nos derem, menos reprovações a gente tem. Eu acho que isso é bom para vocês e para nós. A gente não quer também ficar empacando na área, foi mais 4 dias, foi mais 5 dias. A gente quer que a coisa ande, seja fluida para vocês e para nós. Não é interessante a gente reprovar, gente, acreditem. Porque isso, nosso volume de contratos é um contrato. Então, se eu tiver que reprovar aquele contrato 5, 6 vezes, isso não vai entrar no nosso
nosso volume de contratos analisados não é interessante para a gente. Então, a gente quer, na primeira, liberar. A gente não ganha estrelinha por contrato reprovado. Não. Não aumenta o nosso... Às vezes eu olho e falo, nossa, esse contrato de novo, 4, 5 vezes. Eu também falo, nossa, de novo esse contrato. A gente também não sério, quer. dá dó. A gente fala assim, poxa, eu não quero mais reprovar esse contrato. Mas às vezes não dá para salvar, de verdade. Porque a gente não tá com a visão de vocês. A gente entra no finalzinho. Aí vamos lá, eu vou gerar uma minuta, que aí vocês não conseguem fazer isso, é só o jurídico. Pra vocês verificarem como isso facilita a nossa vida. Aí eu sempre analiso, antes de gerar, eu analiso tudo, né? Todas as informações. E tá aqui a nossa minutinha de prestação de serviços. É muito prático pra gente. Então, se sai alguma coisa disso, aí a gente tem que fazer o manual. Aí não tem jeito. Aqui tá o nosso contratinho, que vocês já conhecem. Lindo, fofo, colorido. Com carimbo. Com carimbo. Todas as informações que vocês colocaram já constam no sistema. E aí foi rápido, falando, olha que coisa boa, vou enviar para assinaturas. Segue para as assinaturas. Voltou para o usuário. Aí o usuário, isso é muito importante. Histórico de aprovações. Mas aquelas meninas do jurídico me falaram, não sei. Nem lembro o que eu mandei para elas. Você olha lá no histórico de aprovações da requisição e aí você fala, olha, no dia 21/8, às 10h23, eu mandei para aprovação. Isso é importante para vocês e para a gente. Porque vocês falam, tá todo histórico aqui, eu passei para elas, eu informei no dia 21 às 10h23. Então, aqui no sistema está todo histórico. Tanto que vocês enviaram, quanto que a gente enviou para vocês. Então, fica tudo registrado. Esse aviso que foi devolvido para a assinatura é só pelo sistema ou vai algum e-mail para o usuário? Vai e-mail para o usuário. Vai e-mail para o usuário. Mas para o usuário que tem o login, né? Aí, até interessante que alguém também comentou, mas a gente não consegue personalizar o aviso? Nem lembro que a pessoa pediu para colocar. Não foi no campo, que vai assim, acho que é alerta de notificação, alguma coisa que vai no objeto do subject, da mensagem. É isso. E aí a pessoa fala assim, mas não pode colocar que é o contrato A ou o contrato B? Eu, da minha experiência com outros sistemas, não é uma customização feita. É só, foi o alerta e a área sabe que tem, sei lá, 1 ou 20 contratos que estão pendentes. Então, alguém ali movimentou. Isso, aparece o número da requisição, mas alguém sugeriu que colocasse também, eu acho que era o assunto. Era o assunto. Eu não lembro, é o assunto, né? Só que... As pessoas que fazem, tem um login só, um monte de gente faz. Será que foi isso? Não sei. Como a gente fez a pesquisa anônima, a gente não consegue quem se saber. identificou e deu a sugestão, falou, olha, né, eu estou sugerindo isso, a gente aceitou, claro. Ficamos... O login, mas só quem fez o contrato foi a Lívia. Aparecia o contrato da Lívia, todo mundo dizendo. Isso. Acho que não sei se foi essa a intenção, mas alguém... Inclusive, se a pessoa estiver aqui depois quiser falar com a gente, qual foi a intenção. A gente também está à disposição, gente. É que, assim, a gente também pensou em falar assim, se é algo que está incomodando e a pessoa também não quer dar visibilidade pessoal, a pesquisa tem que ser anônima. Se a pessoa, essa sugestão é a minha sugestão e quis dar um nome, a gente também aceitou maravilhosamente bem. E quem não fez também. Críticas são necessárias para a gente melhorar isso aqui. O sistema não é da Marcela, da Carla, da Lívia, da Gabriela. O sistema é da empresa. Amanhã as pessoas mudam, o sistema vai ficar, porque alguém vai ter que assumir esse contrato aqui que foi firmado 3 ou 4 anos atrás. Isso é muito importante, esse ponto, porque quando eu comecei a trabalhar no grupo, às vezes eu ligava e o jurídico já faz um tempo que ele não fica com os arquivos físicos do contrato. E às vezes eu ligava para a área e eu falava, mas eu preciso de um contrato X porque a Espanha está pedindo. Mas o fulano não trabalha mais aqui. Não sei onde aparece esse contrato. Quantos contratos não foram perdidos nessa empresa? E aí você vira para a Espanha e fala, então, sabe o que aconteceu? Sumiu.
E aconteceu isso assim mais de uma vez e com mais de uma área. Então a gente começou a sentir a necessidade que tem que estar em um sistema. Porque ainda que a gente não fique com o contrato físico, ele está digitalizado no sistema. Ainda que vá para um arquivo externo, via física assinada. Mas se a gente tem isso aqui no sistema nosso, aqui a gente consegue consultar e consegue atender vocês. E vocês também, tem uma dúvida, será que essa obrigação está prevista no contrato? Então, tá legal isso aqui, será que eu previ isso aqui? Ou então, o que eu faço com o pepino que está na minha mão? Então, acho que também para vocês facilita ter algo que você consulte rápido do que pedir o contrato, vir, pega a caixa, ver qual é o envelope. E até judicialmente hoje, os processos são eletrônicos. Então a gente pega aquele contrato digitalizado e sobe se a gente tiver que entrar com alguma ação. Não, fica à vontade, a gente está aqui para isso mesmo. Depois da assinatura, vocês conseguem também escanear esse documento assinado e mandar para o sistema? Ou depois que a assinatura é feita O usuário que... Isso, é o usuário que coloca. Porque a gente não colhe as assinaturas. A gente também não colhe porque vocês viram o volume de contratos que a gente tem. Então, ficaria muito inviável a gente fazer isso. Então, eu vou... No caso, assim, a gente tem uma demanda urgente de revisão. Como que eu consigo colocar a data de início? Assim, se eu listei no dia, você tem disponibilidade? Tem, enviei a peça para a pessoa. Eu não estou com o contrato. Eu teria que colocar a primeira data que eu conversei com ele. Isso. E assim, a pessoa estaria desenvolvendo o trabalho Sem contrato. Porque acontece muita gente esse trabalho Sem o contrato. Juridicamente não está correto. Mas a gente sabe, e assim como nós temos, é muito corrido no jurídico, a gente sabe que todo mundo muito corrido. Então a gente sabe que acaba surgindo essas exceções. Que a gente fala, gente, tenta tratar isso como uma exceção, não como uma regra. Então por isso que a gente fez aqueles contratos, os mães, para evitar que isso aconteça. Nesses casos de exceção, o que a gente pede? Não teve como, vou ter que falar para ele fazendo serviços. No dia que você falar com ele, já entra no Spider e já faz a requisição. E aí você coloca o início da vigência com o dia que você já pediu o serviço, porque foi aquele primeiro dia do início das obrigações. Aí você tenta deixar tudo bem amarradinho no Spider para a gente liberar o quanto antes esse contrato. Então a gente que finaliza. Então o último passo é do jurídico analisar se está com as testemunhas, se está com todo mundo assinado. Aí eu coloquei como fosse o contrato assinado, salvei e fechei. E agora está tudo certinho, vou mandar novamente para o jurídico. Enviar para finalização. Segue para finalização. E aí eu passo 5 dos 5 que o jurídico tem que aprovar e concluir. Quando chega no jurídico, eu sempre baixo, eu verifico se todas as páginas foram digitalizadas, porque às vezes eu recebo o contrato. Página 1, página 7 e a página de assinaturas. Então eu analiso página a página, analiso se foi assinado pelos contratantes, pelas duas testemunhas. Se não tiver, eu reprovo e volto para vocês fazerem esses ajustes. Acho que o de requisições era basicamente isso. De sistema, tem a questão dos filtros. Importante. Contratos. Mas agora eu já finalizei esse contrato. Onde que eu pesquiso? No módulo de contratos. Esses são todos os contratos que nós já temos digitalizados. São muitos. Nem todo mundo finaliza, mas é importante vocês finalizarem. É importante vocês finalizarem, porque aí um dia... E já aconteceu, nossa, eu preciso do contrato da prefeitura X, porque a auditoria pediu. Aí eu vou clicar lá, entro, olha a prefeitura de Bom Jesus da Lapa, deixa eu ver, eu quero o contrato assinado. Aí eu pego o contrato assinado,
às vezes apresento para auditoria, ou porque a gente precisa fazer algum aditivo de extrato, então tá tudo lá no sistema. E vocês também, ai, gente, eu preciso consultar. Vocês clicam lá em contratos e vai aparecer os contratos da área de vocês. E tudo que vocês precisarem filtrar, vocês podem colocar aqui o nome do fornecedor ou o nome da por algum nome do contrato, tipo de contrato, vocês conseguem fazer o filtro por aqui. Prestação, por exemplo, para todos os contratos de prestação. E acho que era basicamente isso. Se vocês também quiserem, se tiver alguma dúvida, é o que eu vejo que mais utiliza, é o de prestação, por isso que é o mais completo. Por isso que eu fiz, mas de alguma forma tem notificações, que ele é bem mais simplificado, são poucas informações que precisam ser preenchidas. Eu acho que era isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, alguma sugestão. Certinho?